Mas para a gente falar mais sobre esse processo tão importante, o processo de transição, analisar esse momento como um todo, eu vou chamar o nosso colunista Igor Gadelha, colunista aqui do Portal Metrópolis. Igor, tudo bem? Oi, Larissa, boa tarde. Saudades de estar aqui no estúdio. Eu entrei lá de São Paulo, mas agora estamos de volta. Saudades também, viu, Igor? Eu sei que você já está cheio de apurações importantes, mas vamos começar pela questão da transição, né, dessa troca toda. Embora a fala do presidente na terça tenha deixado no ar se ele tinha ou não reconhecido, né, o resultado das eleições, parece que está tudo fluindo bem e como o combinado, né? Não, sem dúvida. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou agora há pouco lá no Palácio do Planalto o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Alckmin, como você deve ter contado, foi para uma reunião com Ciro Nogueira, também com a Gleisi Hoffmann e com o Aloysio Mercadante, ex-ministros, que também fazem parte da transição. Quando o Bolsonaro soube que o Alckmin estava lá, ele estava no Palácio da Alvorada, se dirigiu até o Palácio do Planalto para cumprimentar Alckmin. Ele só cumprimentou o Alckmin. O chefe de gabinete dele lá levou o Alckmin até o gabinete presidencial. A Gleisi e o Mercadante, que são do PT, não foram cumprimentados por Bolsonaro, não foram até ali o gabinete de Jair Bolsonaro. Embora ele não tenha, parabenizado Lula, nem reconhecido diretamente a vitória, ele autorizou os ministros dele a iniciarem a transição. E um ponto muito curioso, se vocês conseguirem colocar a foto da reunião do Ciro Nogueira lá no TCU, Ciro Nogueira é presidente do PP. Olha a cor da gravata dele, é uma gravata vermelha, que é a cor atribuída ao PT. Essa imagem, essa cor da gravata não passou desapercebida aqui em Brasília, viu? Muita gente lembrou que isso pode ser já um gesto do Ciro Nogueira para uma eventual composição com o governo Lula. Lembrando que o Ciro Nogueira já foi aliado do Lula, quando Lula e a Dilma eram presidentes, já foi aliado do PT, ele foi eleito em 2018 senador numa chapa com o governador Wellington Dias, que foi reeleito e agora foi senador. Então, os sinais na política foram notados aí hoje aqui em Brasília. Eu estava conversando com comerciantes, você tem 2 itens que já estão em falta, tá? No comércio aqui de Brasília, gravata vermelha e camisa da seleção. Olha aí, Copa, teve um pouco de eleição também e agora... É isso aí. Você tem gravata vermelha? Tenho gravata vermelha, tenho gravata verde, tenho gravata de todas as cores, aí não tem problema. Hoje você veio sim. Inclusive hoje eu fui lá acompanhar, de manhã lá no Senado, teve a reunião também deles para debater o orçamento. O orçamento é a grande preocupação do governo do Lula. Por quê? Porque tem 2 promessas do Lula. Uma é manter o auxílio emergencial em R$600 em janeiro. Lembrando que a autorização que existe hoje, ela só vai até dezembro. O valor de R$600 ele só vai até dezembro. Então o governo Lula já quer deixar uma PEC amarrada para quando ele iniciar em janeiro, já começar pagando. Janeiro é recesso parlamentar. Então ele já quer garantir essa PEC da transição. É justamente para isso. Para abrir espaço no orçamento de 2023 para bancar o auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, inclusive, já há uma decisão no PT sobre isso, para bancar um Bolsa Família de R$600 a partir de janeiro. Além disso, os petistas também querem cumprir ali uma promessa de Lula, que é de dar aumento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação a partir do próximo ano, e por isso que estão todas essas tratativas aqui em Brasília para discutirem, né? Como é que vai achar espaço no orçamento. Essa PEC aí que eles estão chamando de PEC da transição, nada mais é do que uma PEC que vai abrir um espaço naquela regra do teto fiscal, que é que impede o governo de gastar mais do que a atualização da inflação do ano anterior. Eles querem abrir um espacinho para ver se conseguem cumprir essas 2 promessas. Bolsa Família e aumento real do salário mínimo. Perfeito, Igor. Agora eu estava contando aqui para o pessoal que o TCU criou ali um comitê para acompanhar a transição, algo inédito. E hoje tanto os ministros governistas, o Paulo Guedes e o Ciro Nogueira, quanto o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, se reuniram com os ministros do Tribunal de Contas, como nós vimos aqui nessa foto, né? Como você vê o papel do TCU nesse processo? Olha, salvo engano, é algo inédito, porque eu não lembro disso no governo Bolsonaro. Eu cobri a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro e eu não me lembro disso. O que eu apurei, existia uma preocupação ali do TCU de que o Bolsonaro eventualmente dificultasse a transição. Então, antes ali do Bolsonaro até se pronunciar, o TCU criou esse comitê. Inclusive, nós temos a presença de alguns outros ministros, como o Jorge Oliveira, que é muito aliado do Bolsonaro. Hoje ele é ministro do TCU, é esse que está entre o Paulo Guedes e o Ciro Nogueira, isso. Isso mesmo. Olha aí, tá do lado do Guedes, entre o Guedes
e o Ciro Nogueira. E a presença dele é importante também porque ele é um aliado de primeira hora do Jair Bolsonaro, então havia essa preocupação no TCU, então o TCU resolveu ali atuar também, né? E o governo Lula já iniciou também, agora à tarde, os auxiliares do Lula, ali o Wellington Dias, o próprio Geraldo Alckmin, foram até o TCU para se reunir com o Bruno Dantas, também para falar, porque o TCU ele acompanha muito essas questões de orçamento, né, se o governo está cumprindo ali as regras, então eles também querem estabelecer essa ponte com o TCU para não incorrer em crime de responsabilidade, como aconteceu com a então presidente Dilma Rousseff, que acabou impeachmentada. É isso aí. Agora, gente, o Igor trouxe na coluna dele uma informação sobre o papel do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, nessa PEC, né, na PEC da transição. Explica pra gente, tem alguém se opondo a essa PEC? Não, na verdade, o Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, eles querem votar agora já, né, nessa reta final. Né? Então, os petistas pediram ajuda e o Rodrigo Pacheco aceitou por 2 pontos. Primeiro, porque ele é advogado, então ele pode ver ali a questão constitucional, a constitucionalidade da PEC, e também como presidente do Senado, ele tem uma noção maior ali de como a matéria pode ser aprovada, de onde vai enfrentar resistência. Então, ele já está ajudando na elaboração do texto para tentar facilitar e acelerar a aprovação dessa PEC. Lembrando que uma PEC, para ser aprovada, ela exige um quórum qualificado. Na Câmara são 308, no mínimo 308 dos 513 deputados. Então, é 3/5, né, do Senado, também 3/5, então acho que são 54 do Senado, senadores, então precisa de um apoio, por isso que o Rodrigo Pacheco está. E a ideia, segundo o Gustavo Zucchi, que trabalha comigo, apurou, é também levar para o Arthur Lira, para ele ver esse texto antes, já que a PEC também vai ter que ser votada na Câmara. Perfeito. E já que você está falando aí nos gastos, né? Logo mais a gente vai tratar também do orçamento, trazer as falas de Marcelo Castro, Alckmin e Wellington Dias depois da reunião que aconteceu hoje. Mas eu já quero saber quais são os planos do presidente eleito Lula, né? Os programas sociais, eles vão ser de fato a prioridade desse governo? Por hora sim. E esse início, como eu falei, é a questão do orçamento. O Lula quer cumprir as promessas ali. E o Bolsonaro também tinha feito essa promessa, inclusive os petistas querem usar isso. Como o Bolsonaro também tinha cumprido a promessa de manter o auxílio em R$600, eles vão tentar aproveitar essa promessa do Bolsonaro para convencer os bolsonaristas a aprovarem essa PEC da transição lá na Câmara e no Senado. E, por último, também, ali tem o salário mínimo, né, que se reajustar acima da inflação, aí tem se falado ali em algo em torno de 1,2 ponto percentual acima da inflação de ganho real. Então, tem essa preocupação. Essa do salário mínimo eu acho que é mais difícil haver espaço fiscal, porque ainda há uma terceira, né, ideia do Lula, que era aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para 5 salários mínimos, ali um pouco mais de R$5.000, 5, 6 mil reais. Quem ganha até esse valor, hoje a isenção é de torno de R$1.900, né? Quem ganha até R$1.900 não paga salário mínimo. O governo Lula quer aumentar, mas aí é muita coisa, vai exigir muito espaço no orçamento e o orçamento não cabe tudo isso. É isso aí, Igor.